Boa noite a todos. Vou deixar uma musiquinha primeiro aqui para nós irmos nos sintonizando. E aí, quando for às 19 horas, nós damos início.
Boa noite, amigos. Estou vendo aqui a Alice, Maria Inês, a Pilar, que eu já falei, Norberto, Célia. Boa noite a todos. Estou deixando aqui uma musiquinha do coral Corina Novelino aqui, com a música Ensina-me a Amar. É bem propício para o tema dessa noite, que é o desejo de todos nós aprendermos a amar. Então, eu estou deixando todo mundo em sintonia aí com, com o evangelho dessa noite. Lembrando que nós estamos ao vivo pelo canal aí do Facebook, todas as quintas-feiras, com a companhia de todos vocês aí. Eu fico muito contente de vocês estarem comigo. E eu já disse outras noites, mas eu quero repetir o quanto o Evangelho tem me feito bem. O tema, esse capítulo 17, Ser perfeitos, tem sido muito bom para mim. As reflexões têm sido muito boas. Como nós sabemos, nada é por acaso, né? E realmente não é. Então, se a tarefa veio e nesse momento é porque eu era a maior necessitada. E não sei se para vocês, mas para mim tem feito um bem danado tudo isso, todo esse estudo, essas reflexões. Que as reflexões do Evangelho possam ficar assim durante toda a semana para cada um de vocês, né? Que vocês possam, assim, durante a semana, irem se envolvendo de novo nas mesmas reflexões, para que possa fazer efeito. O Evangelho é um processo contínuo, né? Não é apenas essa meia hora que nós conversamos aqui, é um processo contínuo. A gente, durante a semana, no Evangelho no Lar, a gente tem que estar sempre atento, assim como até as músicas do Sacramento nos fala bastante também, né? Despertos, nós precisamos despertar. Então, para que a gente possa aprender a amar, como a música diz, a gente tem que estar atento a tudo que está acontecendo conosco, ao nosso lado, com as pessoas que convivem conosco, que a gente possa aprender, né? Tá dando o nosso horário aí, quase 19 horas. Eu já devo dar início, né? Vou deixar mais um pouquinho só a musiquinha para a gente curtir aí, do coral Corina Novelino. Maravilhosa essa música, eu gosto muito. O amor não tem dó. Estou vendo aqui Regina. Um abraço, viu, Regina? Quanto mais o campo, mais eu o encontro. De repente percebi que só ele traz alegria onde mora. Linda música mesmo, Pilar. O seu pensamento tem origem própria, expansão crescente, me ajude a amar, ensine a amar. Não quero sofrer solidão, não quero viver só para mim, apenas para. Então é isso, né? Me ajude a amar, me ensine a amar, não quero sofrer solidão, não quero viver só para mim. Né? Essa música diz tudo que a gente vai estar estudando hoje do Evangelho. Então, para a gente dar início, primeiro boa noite aí, aqueles que eu não falei ainda. Boa noite, Zélia. E a Regina que eu falei, uma saudade tremenda da Regina, seu Hernani aí.
uma boa noite. Que tenhamos aí. Depois, Pilar, esse CD de Sacramento, na nossa casa lá tem para venda, né? Agora, não sei se a gente consegue agora com essa no isolamento social, se a gente consegue pela internet, mas eu posso ver e depois na semana que vem eu falo para você, tá bom? Tem vários CDs. Então, eu vejo para você, Pilar, e daí eu te dou um retorno semana que vem, pode ser? Vou convidar então a todos agora para a gente dar início, fazendo a nossa prece, né? Convidando nesse momento os nossos mentores espirituais para estarem conosco, ao nosso lado, nos acompanhando, pedindo ao Mestre Jesus que nos sustente durante o seu Evangelho, que possa nos trazer as lições e calar fundo no nosso coração, abrindo a nossa consciência para que o seu Evangelho, Mestre, possa fazer parte do nosso dia a dia, na convivência diária com aqueles próximos mais próximos, possamos praticar o seu Evangelho, Mestre Jesus. Agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos, agradecemos pela noite que nos abraça num abraço caloroso e fraterno, trazendo esperança de um mundo melhor. Mestre Jesus, sabemos que estais entre nós e que agora, nesse momento, envolve a todos nós num pensamento único de paz, amor e esperança. Agradeço-vos, Mestre Jesus, agradeço-vos, amigos espirituais, e pedimos, estejam conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, nessa noite nós vamos dar continuidade, né? No, no Evangelho, no capítulo 17, né? Nós estamos lá no capítulo Sede Perfeitos, capítulo maravilhoso, onde traz bastante esperança para a gente, né? Que é a única certeza que nós temos na vida, que nós chegaremos à perfeição. Nós estamos lá no item 8, falando sobre a virtude, e quem traz essas palavras são a François, espírito, né? François Nicolas Madeleine, lá em Paris, 1868, 1863, desculpa. E nós estudamos a semana passada os dois primeiros capítulos, os dois primeiros parágrafos. E hoje nós vamos pegar os dois últimos, né? São 4 parágrafos só, são os dois últimos. E o penúltimo, ele diz assim: em princípio, o homem que exalta a si mesmo, que eleva estátuas à sua própria virtude, aniquila com essa única atitude o mérito efetivo que poderia ter. Mas o que direi daquele para o qual todo valor é parecer o que não o é? Eu realmente admito que o homem que faz o bem sente, no fundo do coração, uma satisfação íntima, mas desde que essa satisfação se exterioriza para provocar elogios, então ele degenera em amor próprio. Então, ele está dizendo assim, né? Nós temos algumas virtudes? Não, nós já temos algumas virtudes. Em alguns estágios, né? Nós não temos ainda em excelência. E às vezes, por ter algumas virtudes, nós imaginamos ser o que nós não somos. Então, o que a gente demonstra aí? A questão do orgulho. Então, ele mostra perfeitamente o quanto caminha assim, lado a lado, o orgulho não, a virtude, as virtudes e os vícios em nós. Né? Então, caminha lado a lado. Nós ainda temos vários vícios morando em nós e temos várias virtudes conquistadas. Mas como ainda não somos espíritos perfeitos, então esses dois elementos caminham juntos e eles nos trazem grandes conflitos, né? Porque é o que Paulo falava, né? Por que o bem que quero fazer eu ainda não faço e o mal que não quero fazer, esse sim ainda faço? É o grande dilema na nossa existência.
Mas, como o nosso processo de progresso é um processo através da educação do espírito, a educação do espírito se dá assim. Então, o que vai fazer com que nós conquistemos essas virtudes, né? Cada dia mais conquistemos as virtudes. No caminhar do espírito, convivendo com os outros, aqueles próximos, mais próximos, que nos trazem, às vezes, nos mostra que nós somos impacientes, que nós somos violentos através de palavras ou de atos, que nós somos ainda medrosos, que nós somos egoístas, que nós somos orgulhosos, prepotentes. Então, é na convivência que nós vamos percebendo os nossos vícios, mas o que nós temos que fazer para que a virtude apareça nesse momento? Nós temos que transpor os vícios. E de que maneira nós vamos fazer isso? Trabalhando as nossas virtudes. E aí eu me lembro de uma lição, das lições da Boa Nova, né? Não de uma só, mas em especial eu sempre lembro de João e Tiago, reconhecidos lá na sua juventude, né? Eles eram bem jovens quando Jesus convida, né? Para Boa Nova, para caminhar com ele, para ser um dos apóstolos. Eles são reconhecidos como filhos do trovão. Por quê? Porque a intemperança, então, um vício que existia ainda no coração dos dois, era a intemperança. A todo momento eles se mostravam assim. Mas eles tinham também virtudes, eles tinham a coragem, a confiança. Então, caminhava junto. E eu me lembro de um episódio, né, quando Jesus foi entrar numa cidade e, Jesus foi impedido de entrar para poder pregar. E João e Tiago falam assim: mestre, se você quiser, eu mando que venha fogo para essa população, para essa comunidade, nós queimamos todos eles, né? Então, mostrando a intemperança, assim, até uma fragilidade, aparentando ser uma criança ainda com relação aos conhecimentos da moralidade, os conhecimentos do Evangelho de Jesus. E assim somos nós, né? Assim, nós somos assim como crianças, que às vezes ainda nos colocamos como egoístas, quando eu quero que o outro ele me obedeça, porque a minha opinião é a melhor, né? Então é um grande egoísmo, porque eu não deixo o outro crescer. Mas eu é que sei, eu sei mais do que o outro. Quem é você para dizer isso para mim, né? E que aí vem a prepotência, eu me achando maior do que o outro, né? Eu sou prepotente. Aí vem também a, o julgamento, o julgamento do que o outro é menor do que eu. Olha quantas coisas começam a surgir na nossa intimidade quando eu estou em contato com o outro. Mas aí nós temos que pensar o seguinte: nós também temos as nossas virtudes. Então, na hora que vem o julgamento, por exemplo, o que eu tenho que trabalhar em mim? A indulgência. Como é essa indulgência? A indulgência é da seguinte maneira: eu sou imperfeita, o outro é imperfeito, assim como eu também sou imperfeita. Percebem a questão de que não é para eu ficar, quando eu perceber que eu estou num ato julgando o outro, não é para eu ficar me torturando numa situação onde não vai trazer benefício nenhum, nem para mim, nem para o próximo. Mas eu imediatamente pensar na indulgência, né? Em uma hora a indulgência realmente vai acontecer, em outras talvez ainda não. Por quê? Porque, como eu sou imperfeito, eu tenho alguns limites. Né? Em algumas situações eu vou conseguir, em outras não. E assim eu vou fazendo, né, os meus exercícios. E assim, de passo a passo, né, nessa caminhada, que eu vou chegar.
E por que eu dei o exemplo de João e Tiago? Porque depois nós vamos ver João, lá depois que ele já caminhou, que Jesus já voltou para a pátria espiritual, e que João trabalhou para levar o evangelho, trabalhou na caridade, trabalhou na benevolência, trabalhou ouvindo o próximo, trabalhou servindo. Então ele já está na idade lá, idosa. O que João falava? Quando assim já tinha poucas forças, né, para estar no trabalho, no bem. Mesmo assim, ele continuava no trabalho. Talvez não um trabalho operoso de estar acudindo o outro num trabalho físico, mas num trabalho espiritual, onde ele, quando as pessoas chegavam perto dele, o que ele falava? Meus amigos, meus bem-amados, amem-se. Né? Então, olha como essa alma foi se transformando no decorrer da sua existência. Numa única existência, ele foi se transformando naquele que era considerado como filho do trovão, naquele que mais amava. Né? Então, e Jesus reconhecia nele todo aquele amor que existia em João. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha a intemperança lá na sua fase ainda jovem, que o jovem traz muito isso, né? Fala sem pensar. E nós, na fase adulta, ainda continuamos. Às vezes a gente fala algumas coisas e fala assim, puxa, o que eu falei? Mas agora eu já falei. Ou então a última palavra tem que ser a minha mesmo. Ah, não, mas eu sou assim mesmo. As pessoas vão ter que me aturar, vão ter que me engolir. E depois a gente vai vendo que não é assim. É que tem hora que eu tenho que realmente abaixar a bola, realmente eu tenho que dar espaço para o outro falar. Às vezes eu tenho que ouvir o outro. Eu gosto muito da imagem da rosa, né? A rosa, ela é assim, uma flor maravilhosa, mas nós temos que ter muito cuidado no trato com a rosa, porque apesar dela ser linda e as pétalas, né? Ter aquele aveludado, né? Então aquela no tato é tão gostoso, né? De passar a mão pelas pétalas, mas ela tem espinhos. Por isso que a gente tem que ter todo cuidado no trato com a rosa. Quem tem rosa no jardim e trata e cuida da rosa, eu tenho rosas no meu jardim, a gente sabe que às vezes a gente leva umas espetadas, né? Na hora que vai fazer a poda, na hora que vai regar. Assim são os irmãos que caminham conosco, assim somos nós com os outros. Tem hora que a gente tem que dar um limite, né? Olha, eu tenho espinho também. E assim o outro faz isso conosco. Quando a gente ultrapassa o limite, porque é falado isso, qual é o limite? É no limite que eu não gostaria que também fosse ultrapassado para comigo, né? Então, nós vamos tateando, e isso é importante, né? Porque a gente vai sendo mais, tendo cuidado maior. Com aqueles que nós amamos, nós não amamos ainda a humanidade inteira. Por quê? Porque nós ainda não conquistamos tudo isso. Mas nós temos aqueles próximos mais próximos. Alguns dos próximos mais próximos, nós temos mais afinidade. Então, esse eu sei até onde eu chego. Aqueles que eu ainda não tenho tanta afinidade, mas são meus próximos, existe o espinho, para que o outro diga: olha só, até aqui. Então, na hora da violência, porque talvez nós não mais pratiquemos a violência física, mas a violência verbal nós praticamos. Porque se é uma coisa que a gente já aprendeu e muito, e tudo isso faz parte de nós e fez nós chegarmos hoje da maneira que nós somos, é o orgulho. Então, nós aprendemos através do orgulho, a falarem muito bem. Então, nós sabemos usar as nossas palavras. E quando nós queremos ferir alguém através das palavras, nós sabemos colocar perfeitamente as nossas palavras. Porque eu sei como eu consigo ferir o outro.
qual a palavra certinha que eu vou cutucar o outro? E aí eu vou ferir o outro, né? E aí imediatamente vem a resposta. Então, nesses momentos é que nós temos que lembrar da lição do Evangelho. Né? Então, você já tem algumas virtudes. Por que você ainda teme utilizar as suas mazelas? Ah, porque, mas é que o outro me provoca. Não, não é que o outro me provoca, é que existem alguns sentimentos, algumas emoções, não são sentimentos, algumas emoções que ainda não estão bem trabalhadas dentro de mim. E quando eu reajo e não ajo, também é algo que eu tenho que pensar. Às vezes eu só estou reagindo contra o outro. Eu tenho que agir. Para que isso aconteça, para que eu ajo, eu não posso ser aquele que bateu, tomou, levou. Não pode ser assim. Tem que passar pelo meu pensamento, chegar ao meu sentimento e que eu faça alguma reflexão sobre aquilo e daí eu devolva. Em alguns momentos, nem devolver, às vezes é me calar. Então, isso são frações de segundos. Então, eu tenho que aprender a me trabalhar diante das situações difíceis. A ansiedade, a impaciência, às vezes não me deixa fazer isso. João, no seu final, já era sereno. Então, o que que João fez? Ele domou a sua intemperança. Então, ele destronou a intemperança para dar lugar no trono à serenidade. E é isso que nós temos que fazer. Quando eu domo algum vício meu, eu estou dando lugar a alguma virtude. Tiro do trono, porque é um trono mesmo, gente. Às vezes a gente tem orgulho de ser orgulhoso. Olha o trono, me coloco no trono. E a humildade ainda está muito longe de nós. Mas nós podemos conquistar outras virtudes antes de conquistarmos a humildade, né? Então, a serenidade é uma delas. A serenidade diante dos fatos, ter a serenidade de, às vezes, me calar, de, às vezes, aceitar as minhas palavras para que elas sejam mais doces e prudentes, menos agressivas. E percebam, viu? Eu posso falar a mesma frase para várias pessoas, mas elas vão sair em entonações diferentes de acordo com a vibração que eu tenho para com aquela pessoa. Percebam isso. Então, nós já sabemos fazer isso, já está no nosso automatismo. Por isso que às vezes sai assim, automático. Esse automatismo que nós precisamos mudar. É fácil? Não, não é. Ninguém falou que seria fácil. Mas nós temos, através do Evangelho, né, através do Espiritismo, nós escolhemos lá no plano espiritual sermos espíritas nessa encarnação. E isso vai trazer para a gente um ganho fantástico, porque eu sei que o meu trabalho não é só para essa existência. Eu sei que o meu trabalho contínuo é para a eternidade. Eu já não faço algo pensando no 15 minutos, 10 minutos, 2 horas amanhã. Eu penso para a eternidade. São conquistas que eu vou amealhando para a eternidade. Então, por isso que passo a passo, e são pequenos passos, não são saltos, não, devagar. E assim como a gente fala, como Jesus nos ensinou, que ame ao próximo como a si mesmo, vamos aprender a amar. A partir do momento que eu me aceito com as imperfeições que eu tenho, mas me aceito verdadeiramente e me coloco a caminho de me trabalhar, de me modificar, aí eu começo a aceitar as imperfeições do outro. Enquanto eu não aceitar as minhas, eu não aceito do outro. Enquanto eu não for indulgente para comigo mesmo, né? Quando foi perguntado lá para Jesus, né? Como como ser caridoso, né? Como
É o que é a caridade segundo Jesus? Foi perguntado para os espíritos, né? Kardec perguntou. E aí os espíritos respondem da seguinte maneira: Jesus entendia a caridade da seguinte maneira: caridade para com todos, mas nós precisávamos praticar da seguinte maneira: benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Então, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições, para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. É o BIP, né? Quando eu dava aula na evangelização para os jovens, falava assim, olha, sempre pensa no BIP, o BIP tem que estar acionado. E realmente. Então, ser bom, sempre. Ah, não, mas eu consigo ser bom só com uma meia dúzia, com os outros eu não consigo. Então, a caridade, que é a mais meritória de todas as virtudes, diz que benevolência para com todos. Indulgência para as imperfeições alheias. Vamos ser indulgentes. Né? Na hora que vê aquela, mas o outro, né? Já vou julgar o outro, porque às vezes eu julgo e imediatamente já quero condenar. E condeno e acabou. Né? Esqueço de ser indulgente para com o outro. Ele é imperfeito, assim como eu também sou. E perdão das ofensas, que é o maior ato de amor. Então, a música estava falando, me ensina a me amar. Eu só vou realmente aprender a amar quando aquele que já me ofendeu muito, que já me fez muito mal, eu compreender que ele estava doente naquele momento. E que a única coisa que ele estava pedindo para mim era amor. Aí eu vou entender que alguém só me ensina a amar quando eu realmente perdoo o outro. Então, gente, por isso que eu estou dizendo a vocês que nós estamos sendo agraciados com essas lições do Evangelho. Porque no último parágrafo do Evangelho é dito o seguinte nesse item da virtude. Ó vós todos, a quem a fé espírita reanimou com seus raios, e que sabeis quanto o homem está longe da perfeição, jamais vos entregueis a essa presunção. A virtude é uma graça, que desejo a todos os espíritas sinceros, mas com essa advertência. Mais vale menos virtudes com modéstia do que muitas com orgulho. É pelo orgulho que as gerações vão se perdendo. É pela humildade que elas um dia deverão redimir-se. Então, é só pela humildade. É só quando eu vejo aquele que às vezes está me ferindo como alguém que está me chamando a atenção, que está precisando também de mim. É só nesse momento que eu vou realmente entender se eu sou o verdadeiro espírita, se eu sou o homem de bem, se eu estou compreendendo o Evangelho de Jesus, se eu estou seguindo o Evangelho de Jesus. Ou só se o Evangelho de Jesus está só aqui, no meu intelecto. Porque o conhecimento é muito importante. Mas o conhecimento sem prática é como o pão na vitrine, né? Como disse Emmanuel. O pão na vitrine não interessa a ninguém. Né? Nós precisamos pegar o pão de pedacinho em pedacinho e distribuir a todos. Porque aí sim, o pão cumpriu com a sua missão, que é alimentar. Então, se nós não alimentarmos o outro, mesmo o outro que nos fere, ou às vezes sou eu, aquele que fere o companheiro, né? Então, se nós não estivermos atentos para verificar se eu não estou falhando com o outro e falhando com o meu próprio progresso, se eu não estiver atento a isso, eu vou continuar como se eu estivesse caminhando com
um elástico e alguém me puxando. Né? Eu estou caminhando, como se estivesse caminhando numa esteira. Eu acho que é essa a imagem, a, a ideia que fica. E eu não estou indo para lugar nenhum. Então, nós precisamos caminhar. Os passos, às vezes, são lentos, mas eles têm que ser os passos retos, no caminho da onde eu realmente sei. Então, eu sei onde eu quero chegar, e eu quero deixar uma reflexão assim para vocês essa semana. Vocês realmente pensem qual é a maior virtude que você tem. Então, a pergunta é assim: qual é a maior virtude que eu tenho? É uma só. Pense bem na maior virtude. E para que fica mais fácil, a maior virtude é aquela que todos reconhecem em você. Se alguém fosse ter que descrever você, é a primeira pessoa, é a primeira coisa que a pessoa, a primeira palavra que a pessoa falaria de você. Essa é a verdadeira virtude que você já tem. E pense também qual é o maior vício que eu ainda carrego. E durante a semana vá pensando nisso. E quais são os momentos que eu sou colocada à prova na virtude e nesse vício? Quais são os momentos do meu dia, das minhas 24 horas? E se eu tenho feito uso dessa minha maior virtude para destronar esse meu vício? O vício da intemperança, como tinha João, o vício da vaidade, o vício da prepotência, o vício do julgamento, da crítica. Olhem para vocês mesmos, não desnudar todas as noites, não fazendo o que Santo Agostinho nos ensinou, olhando para as ações do meu dia e assim poder um dia falar: eu aprendi a amar. Né? Olha, hoje eu olhei para o meu irmão de outra maneira. Hoje eu consegui ter respeito pelo outro. Hoje eu consegui ter paciência diante de tal situação. Hoje eu consegui ser benevolente para com o outro. Nós estamos vivendo momentos tão difíceis agora com esse isolamento social e tantos precisando de nós, né? Na forma de caridade. E nós precisamos pensar nisso também, qual a nossa responsabilidade diante da nossa nação, quais são os atos, o que eu estou fazendo. De repente, assim, nossa, mas é tão difícil do outro entender, é tão difícil que o outro não saia da sua casa, é tão difícil que o outro. A gente coloca, às vezes, a responsabilidade no outro, mas e quais são as minhas responsabilidades? Porque também é muito difícil julgar alguém lá num bairro, é, num bairro de uma condição social vulnerável, onde ele tem que sair para trabalhar, né? Porque senão o pão não chega. Enquanto eu estou no meu lar, o salário caindo, então fica muito mais fácil. Então, são situações que nós temos que refletir para não julgar os atos dos outros. Mas eu tenho que fazer a minha parte, porque o maior ato nosso é o exemplo. Então, que nós sejamos exemplo e não julgadores. Julgadores está cheio, o mundo está cheio de julgadores, assim como houve julgadores para o Cristo. Né? Então, que nós não sejamos mais um que julga, mas aquele que compreende. Né? Eu, não, eu compreendo a imperfeição do outro, mas eu não preciso ser avalista, né, do que o outro faz errado, mas eu devo compreender que aquele outro tem a sua situação, o seu tempo, e eu não estou vivendo dentro dele. Né? Só ele pode dizer o tamanho da sua dor, o tamanho da dificuldade, porque sempre a gente acha que a nossa dor é maior, né? Não, ninguém sabe. Ninguém sabe que dor é maior, porque eu não estou sentindo pelo outro. Eu sinto só por mim mesma. Mas eu posso compreender o outro pensando o seguinte: assim como ele é imperfeito, eu também sou. Então é isso que fica do Evangelho de hoje. Eu gostaria desse finalzinho
Lá na Revista Espírita, eu quero terminar, dá tempo, com palavras aqui, lá da Revista Espírita de Kardec, que diz assim sobre a virtude. A virtude não está inteiramente banida da Terra, como pensam certos pessimistas. Sem dúvida, nela o mal ainda domina na Terra, né? Mas quando se procura na sombra, percebe-se que sob a erva daninha há mais violetas, isto maior número de almas boas do que se pensa. Se elas surgem a intervalos tão espaçados, é que a verdadeira virtude não se põe em evidência, porque é humilde, contenta-se com os prazeres do coração e a aprovação da consciência, ao passo que o vício se manifesta afrontosamente, em plena luz, faz barulho, porque é orgulhoso. O orgulho e a humildade são os dois polos do coração humano. Um atrai todo o bem, o outro todo o mal. Um tem calma, o outro tempestade. A consciência é a bússola que indica a rota conducente a cada um deles. Então, que nós tenhamos a bússola, né? Que é a nossa consciência, para saber se nós estamos lá na tempestade ou na calmaria. E que nós possamos fazer em nós muito mais a calmaria do que a tempestade. Mas quando a tempestade vier, que o dever nos cobre de tomarmos novas atitudes. Então é isso que eu deixo hoje e quero convidar a todos aí para que a gente passe as nossas vibrações, né? Eu vou colocar bem baixinho as músicas aqui de sacramento para que a gente possa fazer as nossas vibrações. Vou convidar a todos para fechar os nossos olhos. Essa daqui é a música Despertar. Então, quero convidar a todos, nesse momento, a elevar os vossos pensamentos a Jesus, agradecendo pela oportunidade que tivemos de estarmos em tão boa companhia, de estarmos com o nosso mentor espiritual ao nosso lado, nos acompanhando, nos intuindo, que toda essa luz que agora se faz presente possa nos banhar, trazendo a paz e a tranquilidade. E vamos convidar agora Jesus para visitar os nossos lares. Mestre Jesus, abençoa a nossa família, trazendo a cada um dos entes queridos o seu amor e a sua paz. Que o Mestre Jesus aqui faça moradia. Agradecendo também pelo seu Evangelho, Mestre. Que as nossas reflexões diárias possam trazer a coragem e a confiança para darmos passos firmes na senda do progresso, na esperança de que o Senhor caminha conosco, conduzindo os nossos pensamentos sempre no caminho reto do bem. Mestre Jesus, nós vos pedimos também que possa olhar por todos os irmãos que se encontram hospitalizados,
principalmente aqueles passando pelas provas da pandemia, que possam agora receber essas luzes e que cheguem aliviando as suas dores, Mestre Jesus, conduzindo os pensamentos, trazendo a serenidade e a paz, numa aceitação das provas que tem que passar. Estendo também essas vibrações aos familiares de todos esses adoentados, que possa trazer conforto e consolo ao coração de todos. Pedimos também, Mestre Jesus, a todos aqueles profissionais que trabalham na saúde, encarnados e desencarnados, que sabemos desse trabalho operante, o quanto estão sendo provados, mas o quanto estão sendo agraciados pela companhia de tão bondosos companheiros da espiritualidade que conduzem juntos os trabalhos. Que eles possam servir, Mestre Jesus, levando não só o conforto físico, mas o conforto espiritual a todos aqueles que necessitam. E agora, Mestre Jesus, estamos nos conduzindo ao final dessa congregação, onde tantos estiveram conosco. Nós os agradecemos, Mestre, agradecendo aos companheiros espirituais que estiveram conosco e pedimos que possa permanecer ainda durante toda a noite no plano espiritual, para que assim, no nosso sono, possamos nos fazer também conscientes no trabalho do bem. Agradecemos, Mestre Jesus, pela noite consagrada ao seu Evangelho e pedimos, esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Gratidão a todos vocês pelas vibrações que vocês deixaram aqui, não só para mim, mas para todos nós aqui. Estou vendo aqui a Érica, a Célia, a Fabi, todos aqui. Agradeço-vos pelas vibrações e que nós possamos estar na quinta-feira, todos nós juntos, para mais uma lição do Evangelho. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem na paz de Jesus e, assim como eu disse na prece, vamos nos encontrar à noite para podermos servir o Mestre. Obrigada, viu, gente? Fiquem na paz de Jesus, que assim seja.